da CPD, sobre o tema O Novo Homem em Jesus Cristo. Nosso textual está baseado na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 4, no versículo 13, diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Quero convidar o evangelista Carlos Monteiro, pode sentar aqui, aqui. Nossa verdade prática: a salvação de Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque Ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. E nos enche de alegria podermos terminar, fazer o fechamento dessa revista da Escola Bíblica Dominical desse trimestre, quando fala da raça humana, da sua origem, queda e redenção, e mostrando que Deus criou o homem não somente a sua constituição física, mas ao criar o homem, Ele também criou o homem espiritual. E esse homem que Deus criara com tanto amor, com tanto carinho, se desviara da sua presença, caiu. E Deus, para redimir o homem, para salvar o homem, para trazer o homem novamente a si, foi preciso que se fizesse homem, se fizesse carne, como está escrito no Evangelho de João. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Mas embora o Verbo, sendo Deus, diz na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses que ele, na sua humanidade aqui, não tomou por usurpação de ser como Deus, mas se humilhou e cumpriu tudo aquilo que estava determinado para o homem, tudo aquilo que um homem pode fazer aqui em relação à observância dos preceitos divinos. Jesus Cristo, na condição humana, sujeito a todas as limitações humanas, Ele conseguiu agradar a Deus. E a nossa leitura bíblica em classe se encontra no Evangelho de João, no capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 16. Eu vou ler com todos vocês que estão nos acompanhando. Pode estar com a sua revista, Escola Bíblica Dominical, ou também com a sua Bíblia. Quem não estiver com a revista, abra a sua Bíblia agora, no Evangelho de João, no capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 16. Eu considero um dos capítulos mais belos, mais importantes do Evangelho de João. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo.
O vento assopra onde quer, e ouve-se a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre Israel e não sabes isto? Na verdade, vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei das coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Curva sua cabeça e oremos mais uma vez agradecendo a Deus. Muito obrigado, Senhor, por esta grande oportunidade de termos lido mais uma porção da Tua Palavra. Que Teu Espírito Santo venha decodificar, interpretar para nós todos esses mistérios benditos e abençoados. Que o Senhor venha nos alimentar na manhã deste dia, nesse primeiro dia da semana, nesse domingo que o Senhor nos abençoa e nos traz aqui. Te pedimos que o Senhor nos cubra do Teu manto de graça e misericórdia, tirando todo bloqueio, toda dificuldade de compreensão e entendimento de todos aqueles que nos ouvem. No nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queremos destacar na lição de hoje três pontos importantes que é o nascimento, justificação e santificação do novo homem. Nascimento, justificação e santificação do novo homem. É possível alcançarmos a perfeição espiritual nesta vida? Do ponto de vista humano, podemos dizer que não. Cansamos de dizer, ninguém é perfeito. O homem não é perfeito. Nós não somos perfeitos. Do ponto de vista humano, podemos dizer que é impossível nós, nessa vida humana, alcançarmos a perfeição. Mas quando abrimos a Bíblia Sagrada, constatamos que essa perfeição não somente é possível, como também desejável e requerida de todo aquele que professa o nome de Deus. Deus requer daqueles que o servem que alcance a perfeição, que sejam perfeitos. Se nos valermos de nossas forças, das nossas convicções, da nossa inteligência, nós não vamos alcançar a perfeição. Jesus Cristo, mas em Jesus Cristo, esta nossa velha natureza renasce para a vida eterna. Então, desta forma, o ideal que Deus tem estabelecido, que Deus estabelecera para nós, desde o primeiro Adão, Deus fez Adão perfeito. Deus fez Adão para ser perfeito. O cobriu com a sua graça, com o seu manto de santidade, de pureza, dando-lhe
inteligência, discernimento, sabedoria, com todo o conhecimento que nós temos hoje, com toda acesso às informações que temos hoje, com todo o convívio social que temos, um homem na condição de Adão, sozinho, sem nunca ter tido contato com um semelhante a ele, ter condição da sua ideia, colocar nome em todos os animais que Deus trazia para ele. Veja a criatividade, a inteligência, a habilidade daquele homem. Deus fez o Adão perfeito. Só que o pecado, ele tirou, maculou essa perfeição que Deus tinha concedido ao homem. O homem abriu mão da sua perfeição, cobiçando ser semelhante a Deus, querendo ter o conhecimento não dado por Deus, mas o conhecimento que Deus tinha. E aí atraiu para si e para toda a sua raça todas as desgraças que existem hoje no mundo. E Deus, na sua infinita bondade, na sua infinita misericórdia, no seu infinito amor, Deus amou o homem, amou a raça humana. Até porque quando Deus trouxe Adão à existência, Deus já havia criado o homem no seu sábio conselho, no seu plano universal do universo. Deus já tinha criado o homem. Veja, quando ele quis trazer o homem à existência, ele diz: façamos o homem, o artigo definido, ou seja, o homem já existia nos seus planos, o homem já existia no seu projeto, o homem já existia na sua planta universal e no seu sábio conselho, na sua presciência. Deus viu antecipadamente o homem em desgraça, antes de trazê-lo à existência. E aí, lá ecoa uma voz da eternidade, antes de Deus trazer o homem à existência. E podemos comprovar isso naquela dupla referência profética de Isaías, no capítulo 6, quando Deus exclama: a quem enviarei e quem há de ir por nós? E aí o profeta, naquela dupla referência profética, diz: eis-me aqui, envia-me a mim. E um dia ecoou uma voz na eternidade, o Verbo se prontificou. Não vamos desistir do homem, não vamos desistir do nosso projeto, do nosso plano, porque eis-me aqui, envia-me a mim. E aí, hoje estamos estudando do novo homem, o novo nascimento. E vamos começar pelo primeiro tópico da revista, que fala do nascimento do novo homem. Não é o nascimento do velho homem, porque todos nós nascemos da nossa mãe, como disse lá Nicodemos, né? Posso eu, já um homem velho, retornar ao ventre da minha mãe para que eu nasça de novo? E o Senhor Jesus disse: não é isso que eu estou falando para você. Esse não é o novo nascimento. O novo nascimento não é você voltar ao ventre da sua mãe. O novo nascimento não é você morrer e se reencarnar numa outra vida posterior à sua. Não é o novo nascimento. Jesus ensinou a Nicodemos, renomado mestre da lei,
membro do Sinédrio, que o novo homem não é gerado nem na carne e nem no sangue. O novo homem é gerado em Deus, da água e do Espírito. Tópico 1. Nascido não do sangue nem da carne. Vocês que estão nos acompanhando aí. No prólogo do seu evangelho, o apóstolo João afiança que o novo homem, Cristo, é, antes de tudo, uma criação espiritual. Deus, quando formou o homem, Ele já tinha criado o homem, como eu falei anteriormente, no seu sábio conselho, primeiro, um homem espiritual. O desejo de Deus é criar o homem à sua imagem, à sua semelhança. Eu não encontrei nos textos sagrados que Deus, embora tendo feito os anjos poderosos, magníficos em poder, como diz o Salmo, a Bíblia fala de potestades, tronos, domínios, anjos poderosos, mas em nenhum momento eu encontrei nos textos sagrados dizendo que Deus fez algum anjo à sua imagem, à sua semelhança. Mas Deus decidiu fazer o homem à sua imagem e à sua semelhança. Primeiramente, Deus constitui o homem espiritual. Depois, Deus traz à existência o homem carnal. Então, como diz aqui, antes de tudo, uma criação espiritual. O homem não é gerado nem no sangue nem na carne, mas em Deus. Apesar do pecado do primeiro Adão, a atuação do Espírito Santo no interior do ser humano é o milagre mais expressivo que Deus pode operar em nossa vida. Ao nascer de novo, o homem experimenta um novo Gênesis, a comunhão plena com o Pai Celeste. Quando o homem pecou, ele se distanciou do seu Criador, perdeu a comunhão, embora continuasse semelhante a Deus, porque herdara de Deus essa condição de pessoa, os atributos de uma pessoa no homem, ele herdou de Deus. Mas o homem agora perde a imagem de Deus. O homem não reflete mais a imagem de Deus com o pecado. O homem, quando ele está no pecado, ele está deformado. Ele não reflete a imagem de Deus. E Deus, para tornar novamente o homem à sua imagem, se torna homem, passa por todas as provações, por todas as dificuldades que qualquer homem poderia enfrentar, para cumprir toda a justiça e leis divinas, para mostrar para toda a raça humana que é possível obedecer a Deus. Porque até então os homens diziam: como podemos agradar a Deus? As leis de Deus são muito exigentes, não dá para ser perfeito, todos nós pereceremos, porque jamais teremos condição de agradar a Deus. Jesus veio como homem para mostrar a toda a raça humana que é possível sim obedecer a Deus. E em Filipenses, no capítulo 2, naquele capítulo, como fala do esvaziamento, diz que ele venceu, ele foi vitorioso, porque ele foi obediente, totalmente obediente, até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus o elevou soberanamente e o colocou acima de todos. E ele agora
estar na direita do Pai como nosso mediador, o nosso intercessor. E ele, sendo homem, porque Deus o ressuscitou em carne e o elevou, e aquele corpo humano, após a ressurreição, recebe de Deus toda a plenitude do poder. Deus o constitui como o interlocutor, o mediador de toda a raça humana, e traz a raça humana novamente para si, através da intercessão do seu Filho, que também é filho do homem. No Evangelho de Lucas, podemos encontrar perfeitamente, em diversos capítulos do seu Evangelho, essa expressão, o Filho do homem. O Evangelho de João destaca muito a divindade do Senhor Jesus Cristo. E o Evangelho de Lucas é o Evangelho que mais destaca a humanidade do Senhor Jesus Cristo. Sempre usando a expressão, o Filho do homem. Aquele que está sentado à destra de Deus, o Filho de Deus, o interlocutor das causas humanas, também é o Filho do homem. E aqui entramos no tópico 1, item 2, nascido de Deus. O nascimento do novo homem é descrito pelo evangelista como o ato de nascer de Deus, capítulo 1, versículo 12. Isso implica a aceitação pela fé do plano da salvação que o Pai Celeste elaborou bem antes da fundação do mundo, conforme Apocalipse capítulo 13, versículo 8, o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. É aquela expressão que eu disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Antes de o homem vir à existência, Deus já o havia criado no seu plano e também provido o plano da salvação. E a única maneira do homem retornar a Deus, do homem voltar a ter a imagem de Deus, é através do plano que o próprio Deus traçou, consumou e entregou, que é através do seu Filho bendito, Jesus Cristo. Todos os artifícios, todas as maneiras que o homem cria para que possa se justificar diante de Deus, Deus não aceita. Podemos observar isso quando o homem pecou e teve vergonha de Deus, porque descobriu que estava nu. Até então ele estava nu e não sentia vergonha de Deus, porque a glória de Deus o cobria. Mas ao pecar, aquela glória, o homem perde, se sente envergonhado de se comparecer diante de Deus. O que ele fez? Se cobriu com folhas de figueira, de tanta vergonha que estava de comparecer diante de Deus. Deus olhar para aquilo ali e diz, não é vocês que se justificam, a vossa justiça perante a minha justiça é como um trapo de imundície. Eu, o Senhor, como diz lá no livro do profeta Isaías, eu, o Senhor, sou o Salvador. Eu sou aquele que te salva. Deus é o nosso Salvador e Jesus é a nossa salvação. Deus, quando olhou para o homem vestido de folhas de figueira, ele continuava enxergando a nudez do homem. Deus sacrificou um animal
tirou a pele do animal e cobriu a nudez do homem, e disse: sou eu que cubro as tuas transgressões. Eu, Senhor, que cubro as tuas transgressões. E o profeta Isaías diz que ainda que os teus pecados sejam vermelhos como a escarlate, eu tornarei mais branco do que o carmesim. Porque dos teus pecados não lembrarei mais, e lançarei no mar do esquecimento, porque eu, Senhor, é aquele que te salva. O Senhor é aquele que nos salva, Deus. E o instrumento da sua salvação é o seu bendito Filho, Jesus Cristo. Agora, nós podemos dizer que somos nascidos de Deus. Nascemos da água pela palavra, e nascemos pelo ato de transformação, de convencimento do Espírito Santo. Nascido da água pela palavra e pelo Espírito que nos convenceu e nos conduz a um caminho de santificação. O nascimento do novo homem descrito pelo evangelista, como eu falei, isso implica a aceitação da fé do plano da salvação. Há muitas pessoas que não creem no Senhor Jesus Cristo, que não aceitam o Senhor Jesus Cristo. Se não aceitam o Filho, também não vão ter o Pai. Porque o Pai, ele só aceita se chegar a Ele, se for intermediado pelo Filho. Tornar-se nova criatura em Cristo é o auge da bem-aventurança humana. Logo, nascer de Deus é tornar-se filho de Deus pela fé. O que é ser nascido da água? O batismo em água, ele só tem efeito salvador quando recebido pela fé, conforme Marcos capítulo 16, versículo 16. Se devidamente observado, simboliza não apenas a morte e ressurreição de Cristo, como também o renascimento espiritual daquele que recebe o Senhor e Salvador. Dessa forma, cumpre-se o que Paulo escreveu, asseverando que Jesus nos salvou mediante o lavar regenerador do Espírito Santo, conforme Tito, no capítulo 3, versículo 5, diz isso. Nascido do Espírito Santo. Essa regeneração que estamos falando aqui, ela só é possível através da atuação do Espírito Santo na vida do pecador arrependido. É ele quem opera o novo nascimento, conforme João capítulo 3, versículo 6. Esse ato regenerador não pode ser explicado, meus irmãos. Não pode ser explicado em uma linguagem humana. O Senhor Jesus disse para Nicodemos: eu estou falando para vocês de coisas naturais, você não está entendendo, imagine se eu for falar para você de coisas espirituais. Somente a partir de uma ação sobrenatural do Espírito Santo em nossa alma é que o novo homem em Cristo torna-se possível. Alguém pode dizer: mas não tem como eu ser perfeito. Não tem mesmo não. Somente com a ajuda, somente com a ação sobrenatural do Espírito Santo e conseguimos ser perfeitos. Para acrescentar aqui, eu quero dizer para vocês que o novo nascimento é uma das coisas mais gloriosas, é uma das bênçãos mais gloriosas dos que foram regenerados pelo Espírito Santo. É o Espírito que opera o novo nascimento. E ao nascermos de novo, nós recebemos a maior bênção que um homem pode receber. Não somente
ser considerados como criaturas de Deus. Filhos por criatura, mas filhos eleitos e amados e co-herdeiros de Cristo. Filhos que vão herdar a glória dada ao nosso primogênito, Jesus Cristo. Seremos co-herdeiros com Ele. Porque a palavra de Deus diz que um dia seremos semelhantes a Ele, estaremos com Ele para todo sempre. E ao nos unirmos a Cristo, assim como Cristo é um com o Pai, ao unirmos a Cristo, nos uniremos ao Pai. Oh, que bênção, irmãos! Que coisa gloriosa! Somente falar isso para os irmãos, minha alma se enche de alegria de podermos sentir a alegria e a graça de sermos filhos de Deus. Não filhos por criação, mas filhos eleitos, amados, filhos correteiros de Cristo, porque a Bíblia diz que Deus ama o seu Filho. Quantos textos bíblicos nós encontramos Deus dizendo: este é meu Filho amado, em quem eu me comprazo. E agora, nele, como diz lá o apóstolo Paulo no Areópago grego, como disse o apóstolo Paulo no Areópago grego, para os sábios epicureus, nele nós vivemos, nele nos movemos e por ele nós existimos. É nele nós nascemos de novo, nele nós somos uma nova criatura, nele nós somos filhos amados do Pai e herdaremos com ele de todos os beneplácitos que Deus tem reservado para os seus filhos eleitos. Porque a Bíblia diz o seguinte: foi nele nós fomos eleitos e nele nós fomos predestinados a sermos filhos de Deus. Que coisa magnífica! Mas por que isso, irmãos? É o segundo passo depois do novo nascimento. Porque nós adquirimos de Deus esta condição de sermos pobres, pecadores, miseráveis, destituídos, afastados no lamaçal do pecado. Porque Deus não olha agora para o primeiro Adão, mas Deus olha agora para o segundo Adão. Deus imputa em todo aquele que crer, Deus imputa em todo aquele que aceita a justiça dele, do seu Filho, no pecador penitente que se arrepende. É o que chamamos de justificação. Justificação não é somente um mero perdão. Justificação não é somente perdoar. Deus não somente nos perdoou, mas Ele riscou, Ele nos deu um alvará de soltura e nos justificou de forma que toda aquela ficha suja que tínhamos, Ele jogou no mar do esquecimento. Nós nascemos no pecado, nós nascemos com uma dívida enorme, mas quando Ele exclamou: "Tetelestai", na cruz do Calvário, tudo está consumado. O Senhor Deus chegou na porta da nossa cela, abriu a nossa cela
apregoou na porta da cela, está pago, não deve mais nada, pode ir embora, você está livre, porque a sua dívida já foi paga, você está justificado. Você pode andar na rua, você pode andar de cabeça erguida, porque não vão te cobrar mais, não vão te exigir mais a dívida que você tinha, porque você foi justificado. Nós fomos justificados nele, não tínhamos condição de pagar a dívida, ele foi e pagou a nossa fiança, a nossa dívida. A inutilidade da justiça humana. Veja, como eu já disse anteriormente, que por mais que pratiquemos boas obras, e temos que fazê-las, por mais meritórias que sejam essas obras que fazemos, jamais essas obras nos levarão à salvação. É bem da verdade que é inconcebível e inaceitável que se veja alguém dizendo ser salvo e que não pratique boas obras. Porque praticar boas obras não é somente salvo que pratica, mas uma vida salva é inconcebível que não pratique boas obras. Mas praticar boas obras não é condição ou pré-requisito para se adquirir a salvação ou a justificação para com Deus. Porque ainda que a nossa salvação, a nossa obra, por mais meritória que ela seja, em Isaías capítulo 64, versículo 6, diz que são consideradas como trapos de imundícia. Só existe um meio de obtermos a salvação e de nos justificarmos perante o justo juiz, que é a fé nos méritos perfeitíssimos de nosso Senhor Jesus Cristo. Como diz Romanos capítulo 5, versículo 1, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 1, portanto, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito me livrou da lei do pecado e da morte. A maravilhosa doutrina da justificação. O pecador que pela fé recebe a Jesus, Deus lhe concede mais que um mero perdão, e muito mais que uma anistia, concede-lhe o status de justo, pois a justiça de Cristo muda por completo a situação jurídica do réu, conforme 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11. Este é completamente perdoado e seus pecados inteiramente apagados. 3. O novo homem é justo. Pastor, eu posso dizer que eu sou justo? Eu posso dizer que eu sou justo? Veja bem, se você for justo igual Jó era, quando a Bíblia diz que não havia um homem justo em toda a terra como Jó, se você se considera justo como Jó, o mais justo de todos os homens da terra, você, ao final da sua vida, você dirá como ele disse: te conhecia pelo ouvir, mas agora te vejo meus olhos. Falei do que não entendia, de coisas que não compreendia. Porque a justiça que estamos falando aqui do novo homem não é a justiça que Jó tinha, não é a justiça que Daniel tinha, como Jeremias fala lá dos justos, que se aquele justo aparecesse no meio da cidade, Deus não pouparia a cidade. Não é essa justiça que estamos falando aqui. A justiça do novo homem é aquela
que é imputada nesse novo homem pelos méritos, pela meritocracia dos atos, da obediência do nosso Senhor Jesus Cristo. Nele nós podemos dizer que somos justos. A partir de sua conversão, o pecador passa a ser visto por Deus como se jamais tivesse cometido qualquer injustiça. De agora em diante, é um justo aos olhos de Deus. Mas já vista que houve com o ladrão que na cruz creu no sacrifício de Jesus Cristo, como Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. Assim como a regeneração leva o homem ao efeito, uma mudança, e podemos dizer, eu sempre classifico o processo da salvação com 3 passos. E eu diria que esses 3 passos, digo 3 passos, não, 5 passos. Diria que esses 5 passos é um ato de Deus para com o homem. E a única coisa que Deus requer do homem é fé. A resposta que o homem precisa dar a Deus, fé. Primeiro, quando o homem ouve e tem fé e acredita, Deus o purifica de todo pecado através da palavra e do sangue de Jesus. Segundo, após a purificação, o homem é justificado pelos méritos de Jesus Cristo. Depois da justificação, vem o processo de regeneração. E o que é regeneração? Irmãos, regeneração é você voltar a se tornar imagem de Deus. Em Gálatas, no capítulo 5, a partir do versículo 22, fala muito bem do que é a regeneração. Regeneração é refletir novamente a imagem de Deus. E ali, o apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 22, ele classifica 9 virtudes do fruto do Espírito. O Espírito Santo agora produz dentro do coração justificado a imagem de Cristo, dando paz, dando gozo, longanimidade, fidelidade, mansidão, temperança. Olha que coisa linda. Tudo isso o homem perde quando está distante de Deus. O homem é regenerado através da ação milagrosa do Espírito Santo, e isso vem de dentro para fora. Agora, no tópico 3, já estamos caminhando para a conclusão. Após a regeneração, existe um processo que chamamos de santificação. E o autor da nossa revista aqui, ele aponta 2 pontos para destacarmos a respeito da santificação. Quando falamos da santificação posicional e da santificação como um processo, muitos confundem isso. E já ouvi muitas pessoas dizer essa expressão, até mesmo crentes: santo só é Deus. Eu não sou santo, ninguém é santo, santo só é Deus. Você precisa entender, porque como santo só é Deus, o próprio Deus diz para o seu povo: sede santo como eu sou santo, sede santo em toda a vossa maneira de viver. Como pode dizermos que só Deus é santo, se Ele mesmo diz: sem a santificação ninguém verá a Deus? Sede santo em toda a vossa maneira de viver. Sem a santificação ninguém verá a Deus. Sede santo como eu sou santo. Eu sou o Senhor, eu sou santo, eu exijo santidade no meio do meu povo. E como podemos dizer que não temos condição de ser santo? Vamos falar da santificação posicional. No exato instante da sua conversão, o pecador arrependido passa a ser visto não apenas como justo,
mas também como santo por Deus e pela igreja. Já separado do mundo, torna-se propriedade exclusiva do Senhor. Posicionalmente é santo, embora esteja ainda em processo de santificação. Senão alguém pode dizer o seguinte: o homem que estava ao lado direito de Jesus na cruz, ele não teve tempo de ser batizado nas águas, ele não teve tempo de frequentar a escola bíblica dominical, não frequentou culto de ensino, não passou por classe de discipulado, né? Tudo isso que fazemos hoje, aquele ladrão que estava na cruz não teve como fazer. Mas uma coisa ele entregou ao Senhor Jesus, e o Senhor, pelo Espírito, decodificou. Em poucas palavras, ele entregou um testamento nas mãos do Senhor Jesus. Poucas palavras. Não precisou de muitas palavras para o Senhor entender tudo o que ele estava entregando ao Senhor. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ou seja, para onde tu vais, eu não tenho como ir sem você. Eu já estou indo embora, e o Senhor também, mas o Senhor vai entrar num lugar que eu não tenho condição de entrar. O Senhor vai entrar num lugar que eu não tenho como chegar lá. Mas lembra de mim, eu creio. E falou para o seu companheiro: eu estou aqui porque eu mereço. Você está aí porque você merece. Mas esse é justo. Ele está aqui e não merece. Eu sei quem é ele. Eu sei quem é ele. E eu entrego nas mãos dele a minha fé. Quando tu estiver rompendo os umbrais da eternidade, quando tu estiveres entrando no paraíso, lembra-te desse pobre pecador. O Senhor rasgou o seu coração de amor e de bondade e disse para aquele homem: na verdade te digo que não vai ser amanhã não, hoje tu vai estar comigo do meu lado. Quando chegares naquele portão e alguém disser: não, tu não tem condição de entrar aqui, tu pecou demais, está cheio de erro e pecado, ele vai dizer: ele está comigo, ele está comigo, pode deixar ele entrar porque ele está comigo, ele é meu, ele está justificado, ele está comigo. Então, podemos dizer que aquele homem, quando ele entregou aquela fé nas mãos do Senhor Jesus, ele foi imediatamente purificado, ele imediatamente foi justificado, ele foi imediatamente regenerado, imediatamente santificado posicionalmente. E ele apenas estava já vislumbrando e aguardando a glorificação, que é o último estágio da santificação, que ainda não alcançamos. Estamos aqui agora, caminhando para o segundo ponto da santificação, que quando nós nos convertemos e fomos regenerados, nascemos de novo, posicionalmente, Deus nos tornou santo. Mas pelo fato de continuarmos na trajetória, pelo fato de continuarmos vivos, pelo fato de continuarmos aqui neste mundo e ainda estarmos sujeitos a nos afastarmos de Deus, a nos desviarmos e a seguirmos um caminho de rebeldia e desobediência, precisamos nos enquadrar no segundo ponto aqui da santificação, é o que chamamos de santificação de processo. Por isso que podemos dizer, muitas vezes um pecador penitente está na beira da morte e se arrepende de Deus. Aí quando alguém pode dizer assim: eu não acredito nessa conversão não. A pessoa pecou a vida toda e agora na hora da morte vem querer dizer que está arrependido.
mas o Senhor posicionalmente pode santificá-lo. Aleluia. Como todos nós fomos. Todos nós fomos. Agora, estamos caminhando na trajetória. E agora precisamos seguir o processo da santificação. O novo homem em Cristo, ainda que seja visto como santo, somos nós, e realmente nós somos, nós teremos que nos submeter a um longo e disciplinado processo de santificação, até que venha alcançar a estatura do Filho de Deus. Será que já alcançamos a estatura do Filho de Deus? Será que já alcançamos? Diz assim: a nossa trajetória, a nossa caminhada, a nossa santificação deve visar buscar a estatura de varão perfeito, do Filho de Deus. Então, a santificação é a vontade de Deus. O novo homem é impossível sem o processo da santificação. Não temos como dizer que somos nova criatura sem sermos santos. Eu sou uma nova criatura, mas eu não sou santo. Não há uma incompatibilidade de nova criatura sem santificação. A santificação é a vontade de Deus no novo homem. Logo, devemos ver a santificação como vontade suprema de Deus para as nossas vidas. Mas se pecarmos, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de toda injustiça e impureza. Que a Igreja de Jesus Cristo volte a pregar com mais instância e urgência a doutrina da santificação. Nós estamos, e aqui para concluir, eu quero ler aqui uma reflexão de um subsídio teológico de Stanley Morton, que o autor da revista deixou aqui, na revista dos mestres, dos professores, Stanley Morton, que eu acho muito importante. Ele aqui deixa uma reflexão dizendo o seguinte: as igrejas, principalmente do segmento pentecostal, eles muitas vezes acabam deixando de pregar e de falar da santificação por valorizar somente o batismo no Espírito Santo com evidência de falar em língua. Nós supervalorizamos o uso dos dons em detrimento à santificação. Isso é um perigo, porque muitas vezes nós associamos o uso dos dons a uma vida santa. Achamos que pelo fato de uma pessoa profetizar, uma pessoa falar em línguas, uma pessoa entregar uma mensagem, e a pessoa fazer uso de algum dom espiritual, aquilo ali é um pressuposto que aquela pessoa tem uma vida santa, uma vida de santificação. Isso é inverdade. É uma inverdade. Porque os dons são utilizados para a igreja, para edificação, para consolação, para exortação da igreja. E Deus usa o que Ele quer, no momento que Ele quer, da maneira que Ele quer. Agora, mais importante do que vislumbrarmos os dons é termos o caráter de Cristo nas nossas vidas, e tendo o caráter de Cristo, isso sim mostrará ao mundo que somos uma nova criatura e estamos no caminho da santificação. Concluímos a lição de hoje, dizemos que quem recebeu Jesus como seu Salvador e Senhor tomou a melhor decisão. Por quê? Porque seus pecados foram apagados por Cristo. A nova vida em Jesus, ela não é uma conquista. Se
você disser que conquistou a salvação, você está errado. Ninguém conquista a salvação. Irmãos, temos que conquistar nossa salvação. A palavra de Deus diz que o céu é conquistado à força. Não é isso. Não é da salvação que estamos falando. A salvação ela não é conquistada, a salvação é recebida. A salvação se recebe pela fé, por um ato soberano, gratuito, bondoso, misericordioso de Deus. A salvação é presente, a salvação é graça, a salvação é um dom gratuito de Deus. Não vem de vós, para que ninguém se glorie. A salvação é pela fé, é pela graça. Em 1 João, capítulo 3, versículo 2, concluímos dizendo: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Sim, nós, os redimidos do Cordeiro, seremos glorificados. Agora é o quinto e último passo do processo da santificação, a glorificação. Aquilo que está escrito em 2 Coríntios, no capítulo 5. Quando deixarmos esta casa, este tabernáculo, deixarmos esse corpo corruptível, nós receberemos uma nova casa, um novo tabernáculo, não feito por mãos humanas, mas feito por mãos eternas em Deus. Seremos revestidos da imortalidade, da incorruptibilidade, e o que é mortal se tornará imortal, e o que é corruptível se tornará incorruptível. É o processo da glorificação. Também isso está escrito em 1 Coríntios, no capítulo 15, e no versículo 58 do capítulo 15 de 1 Coríntios, eu deixo para finalizar essa escola bíblica dominical. Congregação de Luz de Lemos, irmãos da primeira igreja evangélica Assembleia de Deus de Austin, todos que nos assistem, sejam firmes e inconstantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão. Que o Cordeiro de Deus seja eternamente louvado em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Quero pedir para o evangelista Marcos Lopes